Bem-vindos a mais um vídeo, boa noite, vamos falar sobre essa notícia. O Bolsonaro aciona o STF contra o Alexandre de Moraes por suposto abuso à autoridade. O problema com isso é bem óbvio, né? O Alexandre de Moraes faz parte do próprio STF. Ele, na prática, está acionando o STF para reclamar do abuso de poder do próprio STF. O STF é uma única instituição que detém o monopólio da justiça no Brasil, que eu chamo de monopólio da injustiça, já que não existe monopólio da justiça, né? O próprio fato de uma instituição ser monopolista já torna ela uma instituição injusta. Monopólio da justiça, na verdade, é o monopólio da injustiça, e é exatamente por esse motivo. Porque se você tiver alguma acusação contra o monopólio da justiça, ele automaticamente está certo, porque ele automaticamente está do lado da justiça. Por definição, ele é definido como justo. Ele é definido como algo que é justo e que vai julgar a si próprio. É o que está acontecendo aqui. Na prática, o que acontece? Você não tem a quem recorrer. Se o STF abusar do poder que ele tem, a gente não tem a quem recorrer. E por isso que as pessoas falam numa juristocracia, numa ditadura do judiciário, numa ditadura do STF. Naturalmente, é por esse motivo. Pelo motivo de ser um monopólio da justiça. Então, o libertarianismo, a ética libertária, o sistema libertário, ele propõe uma descentralização de tribunais. Ele propõe que existam tribunais competindo entre si, né? A gente é contra, os libertários são contra a existência de um monopólio de um tribunal, como é o caso do STF. O presidente Jair Bolsonaro acionou o STF contra o ministro Alexandre de Moraes, por suposto crime de autoridade. O relator do processo será o ministro Dias Toffoli. O presidente assinou em 9 de maio a procuração para que o advogado Eduardo Magalhães, do Paraná, protocolasse a ação na corte. Na ação, a defesa de Bolsonaro lista 5 justificativas, que em sua avaliação fundamentam a ação contra Moraes. O advogado também argumenta que, como Bolsonaro vai concorrer à reeleição, a investigação prejudica sua imagem. Segundo a avaliação, o STF tem processo. Segundo a avaliação de interlocutores do STF, o processo tem pouca chance de prosperar. Prejuízo político, enfim. A primeira razão seria a injustificada investigação no inquérito das fake news, que, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. O presidente passou a ser investigado depois de colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral em live realizada em julho de 2021. Ou seja, você duvida do processo eleitoral, e aí qual é a resposta? Em vez do STF responder, não, o processo eleitoral é confiável sim por causa dessas características, dessa verificação, dessa abertura, transparência que você pode verificar. Não, eles acusam de crime a pessoa que está duvidando. Duvidar deles é crime. Duvidar da autoridade deles é crime. Semanalmente, o presidente realizava uma live em seu canal no YouTube. Os temas comentados envolvem seu trabalho como mandatário nacional, além de diversos assuntos. O segundo ponto, né, dessa acusação contra o Alexandre de Moraes seria o fato de o ministro não permitir que a defesa tenha acesso aos autos do processo, o que está em segredo de justiça. A terceira alegação na defesa de Bolsonaro é que o inquérito das fake news não respeita o contraditório. Mas é claro, como é que o monopólio do julgamento das leis vai respeitar o contraditório, sendo que eles têm a palavra final, sendo que eles dizem, eles interpretam a Constituição, interpretam as leis do jeito que eles quiserem. O quarto motivo apontado é que Moraes teria decretado contra outros investigados no processo medidas cautelares que não estão previstas no Código de Processo Penal, contrariando o marco civil da internet. Essas leis estatais, elas funcionam assim. Você tem uma lei que diz uma coisa que alguém pensou e lá escreveu no papel. Aí você tem outra lei que diz outra. Aí, para uma não entrar em contradição com a outra, você tem que fazer uma terceira. Aí essa terceira já vai entrar em contradição com uma quarta, com uma quinta.
E aí você tem lei assim, em cima de lei, em cima de lei, em cima de lei, formando um código penal gigantesco, uma aberração, que não deveria existir, porque a lei deveria se basear na razão, na lógica, na coerência, e não no que um monte de gente pensou e ficou escrevendo num pedaço de papel. Um bando de gente de terno e gravata pensou, ou de toga. E aí, no fim das contas, você vai precisar de alguém para interpretar essa lei, porque como tem um monte de lei, uma contradizendo a outra, alguém vai ter que interpretar, e que essa pessoa que interpretar vai ser a verdadeira autoridade, é ela que realmente vai decidir o que é correto ou não, e quem decide é o STF. Então não adianta, o nosso sistema deu ao STF poder demais, deu mais poder do que qualquer pessoa deveria ter, e essas são as consequências. Abuso de poder é a consequência de poder, né? A lei correta, pelo ponto de vista libertário, é a lei de propriedade privada. É uma única lei, ou seja, o Código Penal ele deveria se resumir a uma linha, que é o direito de propriedade privada, e é desse direito que surge qualquer outro. O direito de cada indivíduo fazer o que quiser com a sua própria propriedade privada, desde que não afete a propriedade de outros, contra a sua vontade. O fato da gente ter uma lei estatal inevitavelmente vai gerar contradições, inevitavelmente vai gerar a necessidade de alguém para desfazer essa contradição com sua autoridade, e essa autoridade vai ser um abuso de poder. Não tem como você ter uma lei positivista estatal, né, ao contrário da justnaturalista, que é a libertária, sem abuso de poder. O positivismo traz abuso de poder. Por último, a defesa diz que mesmo depois de a PF ter concluído que Bolsonaro não teria cometido crime em sua live, em que questionou a segurança das urnas eletrônicas, quer dizer, questionar, duvidar é crime. Crime. Você tem seitas, religiões, onde você não pode questionar ou duvidar dos dogmas da seita ou da religião. Mas, mesmo assim, a religião é voluntária. Aqui nesse caso, não. Aqui nesse caso, a gente tem uma religião do STF, onde você é obrigado a acreditar no que eles dizem, obrigado a concordar com eles. E você vai ser acusado de crime e punido pelo seu crime, caso você não siga. Não é nem opcional. Uma religião obrigatória. O UOL entrou em contato com o gabinete de Alexandre de Moraes, que não havia se manifestado até a última atualização da reportagem. Bom, então é isso. O abuso de poder é inevitável no sistema justpositivista. E você vai recorrer a quem? Né? Se o tribunal tem o monopólio, tem a palavra final, você vai ter que recorrer a ele para acusar o próprio tribunal de abuso de poder, que vai gerar um loop infinito. Ele simplesmente vai falar, não é abuso de poder, acabou. Eu estou abusando do meu poder para falar que eu não cometo abuso de poder. É a mesma coisa do Ministério da Verdade, né? Eu estou usando o Ministério da Verdade para falar que não existe o Ministério da Verdade. Por quê? Porque o próprio Ministério da Verdade falou. Se o Ministério da Verdade falou, é porque é verdade, e logo não existe o Ministério da Verdade. A mesma coisa do STF. A gente tem o poder de decidir a palavra final de qualquer julgamento. Então a gente está julgando que nós não decidimos a palavra final de todos os julgamentos. Que nós não temos poder absoluto, e a gente está certo porque a gente tem poder absoluto e decide a palavra final de qualquer julgamento. Logo, né, qualquer pessoa racional deveria concluir que não deve existir monopólio da justiça, e não pode, né, contraditório, logicamente contraditório, e não deve existir também Ministério da Verdade, por esse mesmo motivo. Muito obrigado, deixe seu like, inscrição, comentário para aumentar o engajamento do vídeo. Tem muitas pessoas aqui que gostaram da minha versão mosca, né? Sou praticamente um super-herói agora, o Homem Mosca. Então vou me despedir na minha versão mosca. Vou pousar aqui na testa do Alexandre de Moraes, na cabeça do Alexandre de Moraes. E vou terminar o vídeo pousado aqui no Alexandre de Moraes. Muito obrigado e até a próxima.